Oi, gente, voltei e hoje eu vim falar aqui sobre um livro que é um clássico. O livro de hoje, o livro que a gente vai falar hoje aqui no vídeo é A Morte de Ivan Lit, de Tolstói. Sim, eu li o meu primeiro autor russo. E eu precisei vir pra Ucrânia pra ler um autor russo, apesar de que, né, o bicho aqui tá pegando em relação a isso, mas enfim. Se você não sabe quais são os problemas entre a Rússia e a Ucrânia, dá uma pesquisada que você vai entender o que eu tô falando. Mas Tolstói é um clássico em qualquer lugar do mundo. E eu encontrei essa edição. E é engraçado, gente, eu comprei essa edição nova e olha a situação que ela ficou depois de eu ler. Assim, a sorte é que foi uma edição bem baratinha, mas assim, ficou tudo cagada. Eu paguei, eu acho que se a gente converter pro Brasil, deu uns 20 reais, mais ou menos, do que eu paguei nessa edição. E ela ficou toda cagada depois, mas é porque assim, como eu não sei, né, quanto tempo eu vou ficar aqui na Ucrânia, se a gente vai voltar pro Brasil, se não vai e tal, eu tenho comprado umas edições um pouco mais simples, não tenho comprado capa dura, edições muito, como eu posso dizer, muito requintadas, refinadas, porque eu não vou ter como levar isso. Se eu quiser mudar de casa, se eu quiser viajar e tal, porque eu já trouxe, né, uma mala, todos os livros que vocês veem eu lendo que estão em português, são livros que eu trouxe do Brasil. Então eu trouxe uma mala inteira só com livros e não foi fácil, não foi leve, assim, não paguei peso extra por sorte, porque, né, o cara que tava atendendo a gente na hora da gente despachar as malas foi muito legal e e isso porque eu tive que tirar alguns livros ficaram, eu dei pra minha mãe. Então, eu não quero ter que passar por isso de novo, eu não quero ter que, tipo, me desfazer ou então deixar pra trás edições que eu amo muito. Então, eu tô optando por essas edições um pouco mais simples, um pouco menos elaboradas. Até porque a função dele foi cumprida, eu li, adorei, marquei um monte de coisa. Foi, eu acho que um dos livros que eu mais marquei passagens mesmo, que são frases e tiradas do autor, que são maravilhosas. Então o que eu mais gostei desse livro, na verdade, foi a estrutura literária, a estrutura linguística do Tolstói. Tudo bem que eu tô lendo a versão em inglês. O Roman disse porque aqui nas escolas ucranianas costumava ser obrigatório você ler Tolstói. Então, em russo a coisa é um pouco mais complicada, mas ainda assim nessa versão em inglês é um inglês mais rebuscado, antigo, não é um inglês suavinho assim de ler, mas dá, tipo, foi. E aí nessa edição que eu comprei, vou pegar aqui, as histórias que tem nessa edição são Felicidade Familiar. Eu vou fazer a tradução assim livre, porque eu não sei como é que é o nome, né, dessas histórias em português. Mas então é Felicidade Familiar, A Morte de Ivan Lit, A Sonata de Kreutzer e O Demônio. E assim, gente, eu demorei, eu arrastei. O livro é bem pequeno, se você for ver, são 250 páginas. Só que assim, vou pegar aqui uma página só pra vocês terem 250 páginas com texto assim, ó. Essa letrinha que é um charme de tão grande, né? Uma coisa assim, são parágrafos e isso aqui, tudo aqui, ó. Ainda bem que eu vi essa página. Isso é um parágrafo só. Então assim, aqui, ó, aqui acaba o parágrafo. É isso. Mas enfim, amei. Mas, então, eu demorei um pouco pra ler. Foram quase 20 dias aí lendo essa história. E eu viajei, teve feriado aqui no meio da leitura. Então, tipo, eu li um pouquinho na praia e tal, mas nada, assim, muito firme. Não me mantive, assim, não fui como eu posso dizer? Nas metas de leitura que eu tenho mais ou menos por dia. Porque eu fiz mais ou menos uma conta. Eu leio de 10 a 15 páginas por dia, porque eu só leio no metrô. Eu tenho essa mania de não ler em casa. Não consigo ler em casa, gente, não sei porquê. Tomara que não tenha saído isso aí, mas tudo bem. Então eu não leio em casa, só leio no metrô.
E aí, como eu tô de férias da faculdade, eu tô andando menos de metrô, então tô lendo menos. Tem que parar com essa mania, mas tudo bem. E então eu demorei, foi uma leitura arrastada, mas assim, ela só se arrastou nas histórias que eu não gostei. Por quê, né? Vou falar. Felicidade Familiar, eu amei. Amei, que é a primeira história. Eu amei Family Happiness. Eu amei. Eu falei assim, eu mandava trecho, tirava foto, ligava pro meu noivo e falava assim, gente, esse homem é maravilhoso. E ele conta a história de uma mulher que tá pra casar. E ela que conta a história. Ela tá pra casar e depois o começo do casamento dela. E como eu já falei aqui em outros vídeos, me interessa muito essas histórias de conjugais e de começo de vida conjugal e de casamento e de relacionamento. Porque eu tô começando o meu, assim, não tô casada ainda, mas casada de papai assinado, né? Mas moro junto e tal, então esse assunto é um assunto que me interessa muito. Eu tenho me interessado cada vez mais por essas questões. E é muito engraçado, né? Porque a gente vai ficando velho, vai se interessando por outros assuntos. Então esse é um dos assuntos que me interessa. Então eu amei demais o ar sarcástico da história, a construção da narrativa, a forma como ela descreve o marido, a forma como ela descreve ela mesma e os sentimentos dela, essa coisa do começo do casamento. Eu amei, eu acho que foi uma das histórias que eu li mais rápido, porque eu realmente estava muito apaixonada e eu ficava assim, gente, esse pessoal falando que Tolstói era difícil, minha filha, vem aqui, me abraça que eu tô amando tudo isso aqui, tô amando tudo isso aqui. Aí eu, mano, amei demais, assim, eu acho que foi a minha história preferida de todas que tem aqui nessa edição. Então foi disparado o meu preferido. E aí depois eu fui pra Morte de Ivan Ilitch. Eu fui muito influenciada, na verdade eu comprei esse livro por conta da Ju, do Nuvem Literária, que ela fala bastante desse livro, fala bastante dessa história. E eu pensei, cara, eu tô por aqui, sabe, assim, tipo, querendo ou não, é uma cultura mais ou menos parecida. Por que porque eu não estou lendo, né, um dos russos? E aí eu decidi, eu consegui, achei essa edição baratinha. Falei, vou comprar, vou ver como é que é, porque já que todo mundo fala tão bem, vou dar uma chance. Aí peguei, aí começou a Morte de Ivan Ilitch, aí o começo eu achei bem legal. E aí começou a contar a história do Ivan Ilitch, aí eu comecei a ficar tipo... E aí foi ficando difícil, foi enrolando, eu não consegui ali me identificar, me aproximar, me interessar pela história, então foi muito difícil pra mim, tipo assim, não gostei. Eu só fui gostar das últimas páginas, que é quando realmente fala como ele morreu. Então pra mim, tipo, o último trecho, quando ele começa a agonizar e morre, é a melhor parte, porque todo o resto não me cativou, não me segurou, não me interessou. Comparado com Family Happiness, era assim, maçante, chato, gente, vou falar a real, chato. Então, tipo, chato, não gostei, não curti e se arrastou. Acho que eu demorei muito pra ler o livro, exatamente porque eu demorei muito pra ler A Morte de Ivan Ilitch. Então, assim, não curti não. Eu acho que tudo bem, todo mundo fala que é um dos melhores contos do Tolstói, bababá, mas assim, talvez não seja do meu interesse esse assunto, ou então é porque eu amei tanto Family Happiness que quando chegou eu tava com expectativas talvez muito altas pra Ivan Ilitch depois de Family Happiness, e também por causa do Fuzue que todo mundo fala dele. E aí quando eu fui ler eu fiquei tipo assim, é isso, tá bom. Mas o final é maravilhoso. Então, tipo, pra mim a genialidade de Tolstói nesse livro tá no final. Nessa história, desculpa, tá no final. E aí depois vai pra Kreutzer Sonata. Que aí, meus amores, aí eu voltei, entendeu? Eu falei assim, é esse Tolstói que eu gosto. É esse aqui, ó. É dessa história aqui, ó. Que era maravilhoso. Eu não conseguia parar de ler esta porra. Porque, tipo, mano, assim, começa com um grupo
num trem falando sobre a vida. E aí, tipo, você também, de novo, tem a discussão do matrimônio, você tem uma discussão sobre feminismo maravilhosa. E se você levar em consideração o período em que isso foi escrito, é super válido esse assunto, tá nesse conto, tá nessa história. Então, tipo assim, meu, maravilhoso. É paulada atrás de paulada no começo. E aí tem a revelação do cara lá do trem, que eu não vou, né? Porque, tipo, esse vídeo é sem spoilers. Tem spoilers da morte de Ivan Ilitch, mas assim, galera, né? Qual é o nome do conto? Então, não é spoiler, porque, né? Se conta a história da morte, é porque, né? O cara vai morrer. Mas enfim. E aí tem a revelação lá do cara no trem, e aí começa o cara a contar a história, e eu fiquei assim, gente, é disso que eu estou falando. Esse é o Tolstói que eu tô apaixonada por. Então, Kreutzer Sonata, pra mim, também, junto ali com Family Happiness, foi a história que mais me prendeu, que mais me segurou. E eu li assim, tipo, não li muito, porque eu falei pra vocês que eu tenho uma média de leitura um pouco baixa, se for levar em consideração o tempo que eu tenho e o tempo que eu leio mesmo. Então, tipo, eu li pouco por dia, mas me prendeu muito a história e eu ficava pensando e conversando com as pessoas sobre essa história, então eu gostei muito. Mas aí também tem que levar em consideração que tinha acabado a morte de Ivan Ilitch, que eu não gostei nem um pouco. Então foi fácil até gostar de A Sonata de Kreutzer, porque, meu, ela é muito boa também, e eu achei o final ótimo, a estrutura toda também, a forma como é contado, assim, adorei, adorei. Então, Kreutzer Sonata e Family Happiness ficaram entre as minhas, são 4 histórias, né? Então eu amei 2 e odiei 2, porque a próxima foi O Demônio, The Devil, e eu tô esperando até agora o demônio dessa história, mas eu acho que, tipo, cai naquela coisa de o título não tem necessariamente muito a ver com a história. Eu tava esperando uma coisa mais, tipo, bíblica, mística, sobrenatural, e chegou e era sobre um cara que tem um caso com uma mulher e depois ele casa e essa mulher volta pra vida dele. E assim, eu entendi a alegoria de chamar essa mulher de demônio, mas assim, pelo comportamento dela, não vi, talvez naquela época, mas assim, não achei muito interessante. Também achei muito maçante, assim, uma coisa que se arrasta. Tipo, esse se arrastou também, se arrastou, e aí não tem ação nenhuma. E aí eu acho que, se for levar em consideração, assim, Family Happiness e Kreutzer Sonata, querendo ou não, eles têm mais ação. A morte de Ivan Ilitch e o demônio, eles são mais, tipo, contos psicológicos, romances psicológicos. Então é uma coisa assim mais você entender a cabeça da pessoa e dos personagens e tal. E aí eu fiquei meio... E aí essa edição daqui, ela tem o final que foi, tipo, oficial de O Demônio e uma variação de final. E eu não gostei de nenhum dos dois. Ai, gente, me perdoa. Mas não gostei não de O Demônio. Então, pra mim, assim, mas é óbvio que não tem como negar a genialidade de Tolstói. Isso é inegável, tipo assim, não tem como, inquestionável, não tem como falar que o cara não é maravilhoso. O cara é maravilhoso. Eu tô com um outro livro dele pra ler ainda, vou tentar ler ainda esse ano, mas é um calhamacinho. E assim, eu tô louca pra ler mais coisas do autor. Eu não sou do tipo que vira fã de autor, nunca fui, assim. Eu nunca tive banda que eu fui fã, nunca tive ator que eu fui fã, então eu não sou essa coisa de, meu Deus, meu autor preferido. Mas assim, amei o estilo dele. Tinha medo antes, mas assim, galera, o medo caiu, porque Family Happiness e Kreutzer Sonata me mostraram a genialidade, tipo assim, de um jeito que eu gosto dele. E a morte de Ivan Ilitch e o demônio também me mostraram um outro lado do autor. E é engraçado ver como uma mesma pessoa consegue escrever de maneiras tão diferentes e contar histórias de maneiras tão diferentes. Então eu amei, eu super recomendo. Mas vá além de A Morte de Ivan Ilitch, sabe? Dê uma chance para as outras histórias, que às vezes elas podem ser mais interessantes do que a história que dá título ao livro. Então eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.